Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo aqui gestores, participantes de mercado, empreendedores, as pessoas que têm insights, contribuições, provocações, perguntas relevantes para tornar justamente o seu processo de tomada de decisão de investimentos cada vez melhor, cada vez mais crítico. E hoje nós vamos conversar mais uma vez aqui com o Vitor Duarte, CIO da Suno. A gente vai aproveitar agora para conversar sobre um contexto que vocês devem estar acompanhando. Vamos olhar um pouquinho para crédito de agronegócio hoje, não é isso, Vitor? Exatamente. Hoje esse assunto que algumas notícias despertam a curiosidade e às vezes preocupação dos investidores, é muito importante a gente bater esse papo, colocar um pouco a bola no chão. Bom, eu vou começar do começo. A gente tem aqui a tradição de trazer as perguntas difíceis. Então, vamos começar por aí. Você já comentou das notícias, a gente viu pedidos de recuperação judicial, empresas agro, etc. Existiu uma conversa sobre o próprio ciclo das safras, o ambiente influenciando nesses resultados e, consequentemente, na capacidade de pagamento. Deixa eu passar essa bola para quem entende, vou passar essa bola para você. Qual o momento do crédito agro? Muito bem. O momento do crédito agro, ele tem apresentado um crescimento do número de pedidos de recuperação judicial quando a gente compara com o passado. Esse ferramental não estava disponível para todo mundo. O pedido de recuperação judicial de produtor rural na pessoa física é algo relativamente novo. Empresas do agro já tinham acesso a isso. O agro passou por momentos de margem maiores, de margem boa, durante um bom período, e ele já vem há 2 anos com margens um pouco mais comprimidas, seja porque teve um choque de custo, né? A Rússia resolveu invadir a Ucrânia e, enfim, fertilizantes, por exemplo, insumos de maneira geral, tiveram um aumento de preço muito forte. No ano seguinte, uma onda de calor mexeu um pouco no clima, né? Vínhamos de Laninha, passou para El Niño, né? Deixou de chover um pouco mais na região ali do Mato Piba, uma região do centro-oeste brasileiro, choveu muito no sul, né? Choveu até demais no sul, tivemos uma tragédia aí no sul do país. Então essa mudança no padrão de chuvas fez com que a produtividade fosse menor, a produção agrícola fosse menor do que anos anteriores. Esses eventos, eles acontecem sempre. O mercado financeiro está próximo do agro agora, recente, né? Então o mercado financeiro está aprendendo a olhar o agro, mas esses eventos, eles são históricos, assim. Cada década ou meia década acontecem eventos como esses, choques de custo, ou no preço, ou às vezes na quantidade, que foi o que aconteceu quando você tem uma safra menor. O agro, ele é cíclico, ele funciona assim, né? E ele vai continuar sendo cíclico, não tem jeito, é uma indústria a céu aberto, né? Chove ou não chove, ou chove demais, ou faz calor demais, ou faz frio demais, dá geada, atrapalha a produção. Isso não vai mudar. Então, é um momento de compressão de margens, e alguns pedidos de recuperação judicial, comparando com a mesma base, chamam a atenção. Só que a gente precisa, como eu disse no início, botar a bola no chão e olhar o seguinte: hoje o Brasil tem 5 milhões de produtores rurais. Tá? Só que os 400 mil maiores produtores rurais, eles são responsáveis por 80% da produção bruta do país. 82, 80 e tantos por cento. Então, assim, esses 400 mil são os caras que realmente fazem a diferença, assim, em quantidade. Tá? E que também tem tamanho para poder pedir uma recuperação judicial. Um pequeno produtor não vai pedir recuperação judicial. Ele não vai pagar, ele vai inadimplir, mas ele não vai fazer esse processo de organização das contas e tudo mais. Se a gente pegar, sei lá, 100 produtores pediram recuperação judicial em relação a 400 mil, a gente ainda está falando de 0,00 nada. Né? Ainda então assim, não há no agro um problema generalizado de crédito.
Isso não existe. A maior parte dos produtores, das empresas da cadeia do agro, estão com suas contas em dia. Estão com menos margem, está mais difícil pagar, mas a maioria está pagando. Não tem um problema generalizado do crédito, tem um problema, digamos, abrangente da indústria de redução de margens, por uma via ou por outra, mas não chega a comprometer a capacidade de pagamento. Dos mais alavancados compromete, mas de maneira geral, do setor todo, não. O produtor ou a empresa que tem uma relação de dívida de capital de terceiros com capital próprio mais saudável, né, ou de dívida em relação ao seu EBITDA, sua capacidade de geração de caixa mais saudável, elas tiveram o EBITDA mais apertado, a margem menor, o lucro menor, diminuiu a capacidade de pagamento, mas ainda foi possível pagar ou combinar ou reorganizar o fluxo de pagamento. Agora, os produtores ou empresas que estavam com um nível de alavancagem muito elevado, quando você tem 90% de capital de terceiros e 10% de capital próprio, né, um exemplo aqui, e você tem um problema de 10% no seu ativo, na sua receita, os 10% consomem todo o seu capital. E se tiver um problema de 15% no seu ativo, o seu capital próprio vai todo embora e ainda faltam 5% para pagar os terceiros. Então, quem está mais apertado, de fato, precisa parar, pisar no freio, organizar todo mundo, botar todo mundo na mesa, que é fazer um processo de recuperação. Seja extrajudicial, seja judicial, ele precisa recuperar aquela empresa ou aquele produtor, que é basicamente uma empresa, faz-se na física por uma questão fiscal e também cultural. Então, quem está mais alavancado não consegue, não tem espaço para muita volatilidade. E a volatilidade veio. Então, quem estava mais alavancado teve problema. A gente sabe que o crédito agrícola, especialmente o crédito securitizado, é relativamente recente. Relativamente recente, eu digo, pensando em estrutura de mercado, né? A gente tinha uma tradição de financiamento bancário, muito via Banco do Brasil, etc., em que as próprias condições de negociação de termos, de não pagamento, de inadimplência, assim por diante, são muito distintas. Como é que está sendo para esse mercado aprender a renegociar dívida? E o mercado do produtor rural, o mercado de produtores rurais também precisa aprender que falar com o governo, né, via Banco do Brasil, renegociar o Plano Safra, a estratégia é uma forma. Com o mercado de capitais, a estratégia precisa ser outra. Qual que é a estratégia histórica? Olha, vai ter geada, vai ter seca, vai ter chuva demais, vai ter não sei o quê, vai ter problema, não vamos conseguir, o governo tem que ajudar, pelo menos vai todo mundo quebrar. Então, via a pressão de notícias ruins, era a forma de, não, tudo bem, vamos postergar, aqui, paga metade aqui, metade a gente rola, vamos... Era assim que se fazia. No mercado de capitais, quando você deve a um Fiagro, por exemplo, né, deve a uma securitizadora que securitizou, emitiu um CRA, esse CRA tem 3, 4, 5, 10 Fiagros, esses Fiagros têm 10 mil, 15 mil, 100 mil investidores, e você fala, vou quebrar. O que acontece? Os investidores vendem as suas cotas, o Fiagro fica com um preço de mercado bem abaixo do valor contábil, isso impossibilita esse Fiagro de crescer, isso impossibilita esse Fiagro de levantar dinheiro para fazer qualquer tipo de negociação e coloca aquele produtor numa situação de, cara, o gestor do fundo vai falar com o cara, não quero ver você na minha frente nunca mais, vou tentar recuperar o máximo possível e você está marcado um X aqui, que você nunca mais vai pegar dinheiro. Isso afetou o bolso do próprio gestor. Exato. Você não consegue fazer uma nova emissão, você não consegue refinanciar. Isso, por causa de uma operação. Então, assim, com o mercado de capitais não adianta assustar, é o contrário. Se você acha que vai ter um problema, senta antes. Fala assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir pagar. O que a gente faz? Antes do problema acontecer. Então, a indústria agro, lidando com o mercado de capitais, precisa ter uma postura diferente.
aquela estratégia de vai todo mundo quebrar, o governo ajuda e tal, isso não funciona no mercado de capitais. Pelo contrário, é completamente oposto. O que a gente vê no mercado, alguns CRAs tiveram, né, eventos de crédito, de fato, e a reação do preço das cotas do Fiagro foi proporcionalmente maior, né? O mercado reagiu muito mais, o preço correu mais rápido, correu mais do que, de fato, se você provisionar o que tiver que provisionar, não deveria cair tanto assim. É aquele negócio, né? A taxa de desconto vai cair de acordo com o fluxo de caixa esperado futuro, caindo, mas também cai pelo aumento da taxa de desconto, que aumentou o risco percebido, né? E aí machuca mais o preço. E esse é um ciclo vicioso muito... Encarece o crédito do próximo ciclo. Encarece o crédito do próximo ciclo. E como é que colocar isso na cabeça desses produtores, né? Isso aí, como é que a gente vai ensinar que esse mercado é diferente? Ou pelo amor, ou pela dor. É assim que o ser humano aprende. Ou pelo amor, eles estão assistindo aqui o seu podem programa aprender já. E podem aprender, ou vendo alguém não conseguir renovar o seu crédito por este motivo, e aí vai ser na dor. É isso. Assim, não tem muito... O processo de aprendizagem é esse. Assim. E não estou falando do agro, de maneira geral. A gente aprende. Nós aprendemos assim. Ou no amor ou na dor. A gente... fiz até com o pessoal do Valor um estudo recentemente da captação da indústria para fundos de renda fixa, e aí especialmente os fundos de crédito chamaram muito capital do mercado. Esses eventos têm mudado esse apetite? As pessoas estão começando a ter mais receio em investir nesse tipo de título? No agro, sim. De crédito geral, não. Fundos de crédito têm captado bem. Fundos de infraestrutura, por exemplo, que o setor não tem apresentado problemas. Então tem captado bem, captado bastante. Inclusive a gente tem percebido isso na precificação dos ativos. A gente vê muito dinheiro tentando comprar o mesmo ativo. Então o preço do ativo sobe, a taxa de desconto, o rendimento dele diminui. Né, no caso de infraestrutura. O próprio spread de crédito em relação aos títulos soberanos está pequenininho. Tem empresa grande que tem um rating, né, que tem uma nota de crédito muito elevada, que está captando a mesma taxa do governo. CDI careca. CDI careca, ou B careca, né, que é infraestrutura, normalmente é IPCA+. Né? Então, NTN-B mais 0. Né? Então, cadê o risco de crédito ali? Não tem. Na verdade, o prêmio de risco é o imposto. O próprio incentivo fiscal. É o imposto. Né? Então, os 15% de imposto, na verdade, é que servem de prêmio de spread de crédito. A gente, se você tem uma atuação lá em crédito de infraestrutura também, a gente vai comentar desse assunto, a gente tem bastante coisa para passar por aí. Eu só vou chamar agora um breve intervalo. Nós estamos falando com o Vitor Duarte, aqui CIO da Suno Asset, sobre um pouquinho sobre o momento do crédito agro, falando sobre crédito agro, falando sobre infraestrutura, para trazer aí para você, investidor, um pouco de todo esse contexto, de todo esse cenário, para te ajudar também a tomar suas decisões de investimento, formar a sua própria opinião. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, falando um pouquinho sobre crédito para o agronegócio, falando um pouquinho sobre crédito para infraestrutura também, por que não? Vamos aproveitar para olhar esses produtos novos de mercado, quais são as oportunidades, ameaças, para justamente você, investidor, construir sua própria opinião. E eu queria voltar nesse segundo bloco, falando um pouquinho de perfil desse crédito também. A gente tem o crédito privado no Brasil, ele cresceu, e aí você naturalmente acompanhou muito desse mercado melhor que eu. Lá, naquele primeiro sprint pré-19, você tinha aquele negócio de um ativo de 8 anos e um passivo de 30 dias. Então ele cresceu rodando um curto prazo que às vezes nem era real. Depois ele foi indo para os fundos, por exemplo, os FDICs,
com antecipação de recebíveis, aí ele já era um crédito curto mesmo. Mas a gente cresceu, até pela ancoragem do investidor brasileiro ao DI, né, aquela taxa diária ali, a gente cresceu pensando crédito de um prazo muito curto. E o agronegócio, naturalmente, tem ciclos mais longos. Você toma um crédito hoje para uma safra anual, por exemplo. Eu imagino que isso tenha também a ver com a própria readaptação desse mercado em tomar crédito no mercado de capitais. Mas aí também vem uma lição de casa do próprio mercado de capitais, selecionar créditos com características diferentes. Esse problema que a gente tem conversado aqui tem um pouco de excesso de curto prazo no crédito também? Um pouco. Você falou bem aí que pré-2019, né, o mercado de crédito, os investidores passaram a olhar muito o mercado de crédito, que foi quando o BNDES foi diminuindo a sua participação no crédito e o mercado de capitais veio tomando o lugar do BNDES nesse mundo de crédito. Então, as empresas que tomavam dinheiro bancário ali no capital de giro, no curto prazo, e para investimento elas recorriam a BNDES, elas continuam operando no curto prazo com os bancos, mas para investimento elas passaram a recorrer ao mercado de capitais. Debêntures simples e também debêntures de infraestrutura e tudo mais. E o agro, né, que tomava também no mercado de capitais para investimento esse dinheiro via CRAs, né, via os CRAs, mas muito timidamente, né? Depois dos fiagros criados, é que começou a crescer esse volume de CRAs e fiagros comprando com prazo um pouco maior. Só que os fiagros, muitos deles ainda mantiveram-se concentrados em fazer operações de curto prazo, fazer operações, você fala um ano, né? Um ano, para muita gente talvez seja longo prazo, um ano é bem curto, né? Tudo bem, para você rodar a tua safra é o tempo o suficiente. Mas quando você quer colocar uma irrigação, quando você quer colocar uma armazenagem, quando você quer construir, por exemplo, uma estrutura de confinamento de gado, então você vai fazer um investimento que ele não vai ser usado só para aquele ano, só para aquele ciclo. É algo que é muito longo, a durabilidade daquele ativo é longa, você gasta muito dinheiro naquilo, então você não consegue pagar aquilo com um ano só, você precisa de mais tempo. E alguns fiagros se concentraram em fazer ainda operações de curto prazo, nesse cacuete de olhar muito para curto prazo, na experiência de crédito de olhar muito para curto prazo, e tentaram até competir com o crédito bancário. O banco ele é muito eficiente em dar crédito de curto prazo. Primeiro que ele tem uma linha de repasse do Plano Safra, que é barata e é uma linha majoritariamente de curto prazo, né? O banco capta LCA, que é um funding para que boa parte desse recurso também vai para crédito rural, que ele também faz de curto prazo. Então, quando um fiagro tem essa abordagem, poxa, eu vou sentar com esse produtor aqui, eu vou fazer um crédito de curto prazo, o fiagro não vai cobrar mais barato, ele vai ser o mais caro desses três, entre Plano Safra, recurso bancário livre e o fiagro é o que cobra mais caro, é o que tem que cobrar mais caro mesmo. Poxa, se o cara está tomando nessa terceira linha, ele já tomou o Plano Safra todo, ele já tomou o recurso livre que ele tinha nos bancos todos, ele está tomando do fiagro. Então, esse cara provavelmente está muito alavancado, né? E os limites de crédito de barter, que é uma coisa que a gente não falou aqui, a indústria financia muito o cliente via as revendas. Então, eu te dou X sacos de insumos, de adubo, de outras coisas, e você me devolve Y sacos de soja, de milho, do produto. Essa troca, isso é muito comum, isso é uma grande forma de financiamento também dessa indústria. Então o cara já tomou em todas já consumiu todo o limite dele no banco, via Plano Safra, via recurso livre, nos fornecedores e está tomando no fiagro, pagando CDI mais 7, CDI mais 8, uma operação de 2 anos, uma operação mais curta. Esse foi o cara que deu mais dor de cabeça, que trouxe mais dor de cabeça. O que a gente vê como um caminho que a gente decidiu seguir lá na Suno, que é um caminho que tem uma relação risco-retorno mais adequada e mais saudável, principalmente para fundos que não têm prazo para encerramento, são fundos de prazo indeterminado, então
o fundo daqui 5 anos vai existir, daqui 10 anos vai existir, então ele tem que ser saudável durante muito tempo. A gente se posicionou de uma forma seguinte, eu quero pegar aquele produtor que tem limite no banco, que tem limite nos fornecedores, ele não está muito alavancado, ele tem acesso a um crédito barato, mas eu faço diferencial com ele no prazo. Então eu empresto para ele um pouco mais caro do que ele tomaria as linhas de curto prazo, só que eu empresto para ele num prazo que o banco não consegue fazer. Eu empresto para 8 anos, eu empresto para 10 anos. Obviamente tem que olhar o risco de crédito daquela indústria, daquele produtor, né, para saber se cabe também esse prazo todo, né? Mas não é uma imposição, uma necessidade de liquidez nossa, é mais uma questão de analisar o risco. Esse cara vai fazer o que com esse dinheiro? Ele vai botar uma irrigação, então em tantos anos ele vai aumentar a produtividade do patamar A para o patamar B. Então a gente fazendo essa conta, a durabilidade do equipamento também. Então acho que os fiagros que foram mais resilientes a essa sacudida atual da indústria são aqueles que se posicionaram com investidor, com produtores e indústrias melhores do ponto de vista de crédito, menos alavancados, que eles só conseguiram fazer aquele crédito porque o prazo era um pouco mais longo. E nessa estrutura de prazos mais longos, como é a gestão de liquidez dessa carteira? Primeiro, aí vai entrar na estrutura propriamente do fundo, etc. e tal, mas tem necessidade de liquidez? E se sim, como nutri-la? Tem uma pequena necessidade de liquidez, que é o pagamento de juros todos os meses. Então, o mercado de fiagro, o agro é um mercado que ele trabalha muito semestral ou anual, por conta da característica de safras. As safras, em algumas culturas, é uma vez por ano. Eu sou de São Gabriel da Palha, norte do Espírito Santo. Lá é café. É uma vez por ano, não tem 2 safras, não tem 3 safras. Né? Em alguns lugares tem 2 safras, 3 safras. Né? Hortaliças são 7 safras. Né? Mas o agro, então, está acostumado a ser semestral ou anual. Só que os fiagros nasceram, a legislação nasceu toda inspirada nos fundos imobiliários. E os investidores dos fiagros são aqueles investidores, majoritariamente, dos fundos imobiliários. Tradicionalmente, o aluguel é pago mensalmente. E os investidores estão habituados a isso. Então, o agro teve que fazer essa adaptação. Você quer acessar o mercado de capitais? Você quer acessar a grande massa, principalmente o investidor de varejo? Você precisa fazer uma adaptação que a conversa é mensal e não dá para pagar juros só uma vez por ano. O agro se adaptou a isso. Então, tem uma pequena necessidade de liquidez, sim, que é para pagamento de juros mensais. Como é que a gente acompanha esse crédito tão longo? A gente acompanha todos os meses se está pagando, se tem capacidade de pagamento. Acompanha, normalmente tem alguns covenants, né, de quanto, se a receita for suficiente para fazer o serviço da dívida, como é que está o EBITDA, né, como é que está o resultado para saber se a dívida em relação ao EBITDA está andando bem. Em algumas empresas a gente consegue fazer isso trimestralmente, não precisa esperar um ano para fechar o balanço. Então, existem várias formas de acompanhamento, a gente usa bastante softwares, a tecnologia, essas AgTechs ajudam muito a gente, eles têm capacidade de ler um volume de dados absurdo, o que nos faz ter um acompanhamento bem mais próximo. Né? Para você ter uma ideia, a gente olha um produtor, por exemplo, se ele já comprou no Mercado Livre, se ele já comprou no online de alguma forma, a gente olha o endividamento dele no Banco Central, que é a SR. Então, a gente consome muitos dos dados e não espera um ano para saber como é que esse cara está. A gente vai olhando ao longo da vida desse cara. Outra coisa, a produtividade. Como não tem telhado, né, na roça, as imagens de satélite vão me entregando a informação de como está indo a safra, a plantação desses nossos clientes, dos nossos devedores, né? E foi curioso, foi ano passado, deu outubro, né? Tá todo mundo plantando, né? Novembro, aí o solo ele começa já a mudar um pouco de cor, né? E entrou no mês de dezembro
e a terra do cara tava cor de terra, assim, e aproxima e tal. O software de desenho falou, cara, ou ele não plantou nessa área ou ele perdeu tudo. Não vingou. E a gente falou, puxa, vai ser o nosso primeiro default. A gente achou que ia perder dinheiro. Ficamos preocupados. E aí entrou em contato, né, com um cara e falou assim, olha, aqui tá. Ele, quando a gente deu crédito, ele não precisa dizer onde que é a área dele. A gente busca, através do CAR, onde que é a área dele. E ele estava reformando a área dele. De fato, ele não tinha plantado ali. Ele falou, pô, então ele pegou a semente, vendeu a semente e fugiu, que fez o outro uso do dinheiro. O que ele fez? Ele plantou em outra terra que ele tinha já arrendado e tudo mais. Então, e a gente pediu o contrato, viu e tudo mais. Então, de fato, ele tinha plantado em outra área. E chegou no prazo, ele pagou, colheu, pagou tudo certinho. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando essa história? Porque a gente monitora. E esses sistemas de monitoramento, eles funcionam. Então, o crédito é longo, mas o acompanhamento é bem curto. Você comentou desse monitoramento via satélite. E a gente, naturalmente, é um business que ele é influenciado por fatores dos mais reais possíveis, né? De fato, chover naquele pedaço, a terra estar pronta naquele pedaço. Como vocês olham, por exemplo, diversificação territorial na hora de montar a carteira? Então, eu vou diversificar que tipo de produção é sensível ou não à chuva, porque se tiver uma crise de chuva, isso vai impactar meus recebíveis assim, assado. Vocês olham... Tem esse Markowitz diferente para crédito agro? Tem. A gente tenta diversificar geograficamente. Se você diversificar por culturas, você já vai quase que automaticamente diversificar geograficamente. Então a gente começou o fundo com um único CRA, porém esse CRA tinha recebíveis de mais de 50 produtores rurais, em Minas Gerais, na Bahia, em Goiás, Mato Grosso, Piauí e Maranhão. Então, você já começa diversificando um pouco. Depois a gente ampliou para leite, para café, né? E quando você vai adicionando novas culturas, você quase que automaticamente vai adicionando novas regiões. Tem regiões tem culturas que são mais presentes numa região ou noutra. Acho que a única exceção é a soja. Assim, a soja dá quase que no país todo. O resto das culturas ela não dá no país todo. Sei lá, café, Minas, Espírito Santo, Rondônia, interior de São Paulo, norte do Paraná. Bom, então, para dar um exemplo aqui, né? Suco de laranja não tem em todos os estados. Então, quando você pecuária de corte, também não é em todo lugar. Pelo menos não com produtividade alta e enfim, gente que tem margem boa. Isso é importante sim fazer essa diversificação, porque não choveu em Tocantins, mas choveu no sul. Não choveu ali no norte de Minas, mas choveu no sudoeste de Minas. Então, é importante essa diversificação, você ponderar a carteira para que eventos pontuais não sejam muito relevantes no percentual do patrimônio do fundo. Estamos batendo esse papo com o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, falando um pouco sobre crédito agro, falando um pouco sobre, também a gente vai ter sobre infraestrutura, mas a ideia é sempre trazer esses produtos aqui para que você, telespectador aqui da VMC News, acompanhe, reflita e forme sua própria opinião e pense melhor sobre sua carteira de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, sobre alguns dos ativos aí mais em moda no momento, trazendo reflexões aí sobre crédito de agronegócio, sobre crédito de infraestrutura, sempre com o intuito aqui do programa de trazer para vocês essas reflexões, essas mentes pensantes do mercado, para provocar vocês a repensarem a sua carteira de investimento, trazer insights ali, perguntas
relevantes. E eu queria entrar nesse bloco falando justamente um pouco mais sobre infraestrutura, né? A gente sabe que infraestrutura no mundo inteiro é super demandante de capital, principal investimento de diversas estruturas de fundos de pensão, endowments, etc., porque de fato demandante de capital, com fluxos razoavelmente previsíveis, mas aqui no Brasil a gente tem um fator complementar, que é justamente a falta de infraestrutura. E aí nos últimos anos a gente viu um movimento justamente de criar debêntures direcionadas à infraestrutura com isenção fiscal para tentar buscar oxigenar esse segmento, especialmente até porque a gente sabe que falta oxigênio para o próprio governo investir em infraestrutura. E aí eu sei que vocês também têm essa pontinha, esse pezinho ali em infra. Eu queria que você comentasse um pouco desse mercado, como tem sido tanto a demanda do ponto de vista dos clientes por produtos nessa direção, quanto das próprias companhias, os projetos que chegam para serem financiados. Muito legal. Assim, uma vantagem que a gente tem em relação ao Japão, à Europa, aos Estados Unidos, é que a vantagem para o investidor de infraestrutura é que aqui falta muita infraestrutura. A demanda por um aeroporto novo, por uma estrada nova, por uma duplicação de uma estrada é muito grande. Esse ano não teve recorde de safras, né? Ano passado teve recorde de safra, fila de caminhão em estrada para levar soja para o porto e aquela coisa toda. Então, por que essas notícias ruins são notícias boas para o investidor? Se você duplicar a estrada, a demanda está lá. Você não vai duplicar a estrada e falar assim, poxa, será que vai ter demanda? Será que a população está diminuindo? Será que a demanda vai diminuir? Poxa, é um risco muito grande eu investir, fazer uma ponte, né, cobrar um pedágio e ninguém passa lá, né? Na China, a gente vê que eles estavam crescendo muito rapidamente, constroem quase que cidades todas novas, uma ponte, não sei o quê, e se a população não crescer, não for morar lá, o risco é muito alto. Você tem essa dúvida. Aqui no Brasil não tem dúvida. Você tem alguma dúvida que se você pegar uma estrada de terra que passa vários caminhões, né, e se você asfaltar e pedagiar, ninguém tem dúvida que haverá demanda. Gente lá. Vai ter demanda. Vai então, construir mais uma via daqui para a praia. Zero risco. Zero risco. Zero risco. Vai ter gente para passar, vai ter fluxo. E essa notícia é boa para o investidor de infraestrutura no Brasil. Existe a lei 12.431, 12.431, já tem uma década, talvez um pouco mais, que criou esse mercado de debêntures incentivadas com isenção para a pessoa física, né? E, recentemente, foi criada a lei da infraestrutura, criada a debênture de infraestrutura, para que incentive os institucionais, fundos de pensão e investidores estrangeiros a investir nesse mercado, dando uma isenção maior para a empresa, portanto, ela pode pagar uma taxa de juros um pouco mais e atrair esse investidor que não tem a mesma vantagem tributária das pessoas físicas que investem nas debêntures incentivadas. Acho muito importante, a debênture de infra ainda não pegou, as debêntures incentivadas já fazem parte do mercado grande, já funciona, tem liquidez, leva dinheiro para as empresas, financia bastante de projetos, né, o Project Finance, bem ali do início, mas também reembolsa recursos gastos no CAPEX, na ampliação ou de novos projetos, ou na ampliação de projetos existentes, que você consegue manter, a empresa faz um ponte e depois ela fica com uma estrutura de capital mais barata durante muito tempo, que viabiliza o projeto. Então, no Brasil, a gente precisa de infra, precisa de estrada, precisa de telecom também é infra, né? Saneamento básico, a gente teve depois do marco de saneamento, alguns leilões de saneamento, até um tema, na época de eleição, as pessoas gostam de bater nisso, mas não deveriam ter dúvida de que a universalização do saneamento básico só vai vir se tiver investimento grande. O governo tem uma limitação de capacidade de investir, precisa ter um marco do saneamento para que o setor privado invista,
faça captações no mercado de capitais. Então, saneamento, estradas, portos, aeroportos, telecom, também tem que chegar à internet, né? A Infovia precisa também de um caminho, e isso tudo é passível de essas empresas que têm projetos nesses segmentos, elas podem via mercado captar. A demanda está boa, os investidores têm aportado recursos em fundos de infraestrutura, tanto é que o preço dessas debêntures tem subido, o spread de crédito tem caído, tem ficado apertado. Para você ter um spread de crédito um pouco maior, você vai ter que comprar uma empresa que ainda está rampando, uma rodovia que ainda não está conseguindo pagar as contas do pedágio, vai precisar aumentar, ou ela está fazendo melhorias para melhorar o fluxo, e aí essa melhoria vem vem atingir os covenants necessários. Então, para ganhar um pouquinho mais, o investidor profissional, no caso o gestor, está tendo que tomar mais risco, buscar estruturas de crédito com um pouco mais de risco. Mas a gente está conversando sobre justamente tem demanda de infraestrutura, mas tem projeto, tem gente indo colocando para dentro e indo para jogo mesmo, porque tem um ponto de por mais redondo que seja o projeto Finance Infraestrutura, é um projeto de longo prazo, é um projeto que muitas vezes a infraestrutura depende da perspectiva econômica. Então, eu vou construir uma nova estrada porque eu acho que a economia daquela região, estando mais pulsante, vai demandar mais fluxo, mais via. E a gente tem um compasso de espera já há um tempo. Tem gente se mexendo para colocar projeto de pé? Tem, e tem projetos que dependem menos de crescimento do PIB muito forte, por exemplo, saneamento básico. Excelente ponto. Uma empresa de saneamento básico recentemente fez algumas emissões com prazo de 18 anos e o mercado comprou. Então, hoje em dia tem fundos de investimento com prazo indeterminado, e mesmo os fundos abertos, né, que você falou assim, o passivo é de 30 dias, mas o ativo é de 10 anos, o mercado estando líquido, esse mercado tem uma liquidez razoável. É possível que o gestor que tenha um fundo com resgate em 30 dias compre um papel com prazo médio de 5, 10 anos. Por quê? Porque ele consegue vender parte da posição e atender um resgate caso o cliente dele resgate. Então, o mercado sendo líquido, e ele se desenvolveu ao longo dos últimos anos, permite que empresas tomem dinheiro. A EGE fez uma debênture com 18 anos de prazo. Uma das séries tinha um pouco menos de prazo, outra série um pouco maior. O mercado tomou inteira, né? Então tem projeto e tem demanda, e por isso que esse mercado tem se desenvolvido. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, falando um pouquinho sobre alguns dos ativos mais comentados do momento, falando um pouco sobre crédito para agronegócio, falando sobre crédito para infraestrutura, sempre trazendo a visão de quem está lá operando esses ativos no dia a dia, para trazer esses insights para você, telespectador aqui da BMC News e investidor, profissional de mercado, construir seus próprios insights e pensar suas decisões de investimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, falando um pouquinho sobre o mercado de crédito para agronegócio, para infraestrutura, então esses produtos que estão bastante em voga, trazendo alguém que está dentro desse mercado para trazer as perspectivas, as percepções sobre o momento de crédito, o uso e os fluxos de capitais desse mercado, sempre com o intuito de trazer para você, investidor e profissional aqui, telespectador da BMC, insights e provocações relevantes para a sua tomada de decisão de investimento e a criação da sua própria, a construção da sua própria opinião. Eu queria, nesse bloco, aproveitar, Vitor, sua presença para a gente discutir um pouco dos produtos também que vocês têm na casa.
a respeito de crédito para agro e para infraestrutura, e justamente, inclusive até como esses veículos se comportam, como é o canal de investimento, como vocês pensaram esses veículos para atender essas demandas de mercado? Legal, a gente tem lá vários produtos e a gente tem, além do crédito agro e do crédito para infraestrutura, a gente tem um crédito imobiliário, o que eu chamo carinhosamente de combo de crédito. Então, a pessoa fala assim, quero comprar um fundo que, poxa, tem um dividend yield interessante, tem um pagamento já todos os meses, né? Porque os fundos de equity, né, eles às vezes demoram um pouco para dar retorno. Tendem a dar retornos superiores aos fundos de crédito, mas você não vê ele todos os meses, né? O IPCA vai ser corrigido lá no final e tudo mais. Esse combo de crédito, que consegue pagar aí rendimentos acima de 1% ao mês, é o SNCI, Suno Crédito Imobiliário, é o SNAG, que é o Suno Agro, e o SNID, Suno Infra Debentures. Esses três são fundos que são posicionados como de risco médio a risco baixo, e vem entregando resultados muito consistentes. O agro e a infraestrutura, eles conversam muito, porque muito da infraestrutura que a gente fez no país foi para atender também o crescimento do agro, né? O que se discute de ferrovias, do escoamento da produção, de melhorar as rodovias. Você vê no Mato Grosso o que está acontecendo de novas rodovias e ampliação do fluxo é bastante relevante por conta do agro. Então, a infra e o agro eles se conversam muito. Tem coisas que a gente até tem dúvida se é infra, se é agro. Na verdade, são os dois. Estrutura de armazenamento, né? Você tem uma estrutura de armazenamento ali do lado de um terminal ferroviário, né? É infra, mas também é agro, né? E aí esses fundos eles vêm desempenhando muito bem, sem nenhum histórico de evento de crédito. O nosso fundo de infra ele tem uma diferença da maioria dos fundos de infraestrutura que são atrelados a IPCA mais uma taxa pré-fixada. Ter uma taxa pré-fixada para 5, 10 anos no Brasil eu acho muito complicado. A taxa de juros já foi muito baixa, já foi muito alta. Então, estar indexada ao CDI me parece uma postura mais conservadora e a gente transformou esse nosso FII Infra, que tradicionalmente, a maioria, é em IPCA. A gente compra as debêntures que são em IPCA e coloca um derivativo chamado DAP, né, um derivativo de cupom de IPCA junto, e a resultante disso é um fundo que entrega ali CDI mais 2%, 2,3% hoje para o investidor final. Fundo base R$10 a cota, tem distribuído 10 centavos por mês, isentos de imposto de renda. Os FIINFRAs, eles ainda têm uma isenção que os fundos imobiliários e os FIAGROS não têm, que é a isenção do ganho de capital. Então, se você comprou uma cota por R$10 e vendeu essa cota por R$11, esse R$1, esses 10% que você ganhou, também são isentos. Se você tivesse ganho esse nos fundos imobiliários ou nos FIAGROS, você vai ser tributado em 20%. É um tributo bom de pagar até, porque assim... Se você ganhou. Além do dividendo, você ainda teve um ganho de capital, poxa, legal, tudo bem pagar 20% ali. O FIINFRA não tem nem esses 20%. No mundo do FIAGRO, a gente tem 3 FIAGROs lá, o maior é o SNAG, né? É um FIAGRO híbrido, ele tem uma participação em imóveis pequena, ele é majoritariamente um fundo de crédito imobiliário. Ele também está distribuindo aí 10 centavos por mês, por volta, dá quase 1% ao mês. A cota também é por volta de R$10. Tem uma carteira mais high grade mesmo, mais conservadora, créditos de devedores com uma estrutura um pouco melhor, uma estrutura, o maior CRA lá tem uma sobrecolateralização, tem fiança, tem uma diversificação absurda, são 255 CPRs que são laços do nosso maior CRA. Então, passamos bem por esses 2 eventos, né? A agro teve o custo muito elevado, agora a produção caiu sem que o preço subisse, né? Algumas culturas, por exemplo, o café, a produtividade foi mais baixa, mas pelo menos o preço subiu, compensou um pouco. Soja não, soja a produtividade foi menor,
mas o preço não voltou a R$200 a saca que a gente tinha observado há uns 2 anos atrás. Então, algumas culturas realmente passaram por uma margem menor e nossa carteira em 30 de abril, que é quando vence, né, a maioria dos contratos, teve 100% de adimplência. Então a gente recebeu 100% dos valores, né, renovamos esse crédito para mais um ano e estamos monitorando, né, não é renovei para o ano que vem, fecho o olho 12 meses e espero um ano passar, não. Monitoramento, o cara está plantando, agora começaram a plantar agora. Né? A gente vai observando se plantou, como é que está o crédito de cada um das empresas ou dos produtores ali que são laços da operação. Então, o investidor ele pode, por exemplo, comprando, eu quero comprar um fundo de crédito, não compre um, compre 3. Você compra um de imobiliário, um de agro e um de infra, são setores importantes, relevantes na economia brasileira, mas eles têm uma certa desconexão. Tem uma relação, por exemplo, agro e infra, mas tem uma certa desconexão. Por exemplo, se você compra, se você tem fundo imobiliário na época que estoura uma pandemia e todo mundo fica, lockdown, fica em casa, se você tem uma dívida de um shopping, provavelmente esse shopping vai pedir, poxa, me deixa um tempo sem pagar juros, estou fechado, estou tendo que pagar condomínio, se é laje corporativa, empresa devolvendo a laje não está pagando aluguel. Então, os fundos imobiliários correram mais risco ali na pandemia, e eu brinco que soja não pega Covid, soja continuou crescendo, né? E infraestrutura, linha de transmissão, ela recebe por disponibilidade, ela não quer nem saber o que está acontecendo. Está disponível, vai receber, né? A taxa da ORAP dele lá, vai receber e ponto. Então, você tendo, choveu mais, choveu menos, o agro pode está passando por um momento mais complicado, imobiliário está funcionando muito bem, infraestrutura está funcionando muito bem. Então, quando você diversifica, né, e uma das coisas, quase nada é de graça nessa vida, mas diversificação é das poucas coisas gratuitas que tem. Né? Os críticos falam, não, porque você abre mão de upside também. Não estou falando para diversificar em 200 fundos, estou falando para você comprar um, comprar 3. Né? Essa diversificação tão simples, em 3 fundos de investimento te faz ter uma carteira exposta a 3 diferentes setores da economia que têm suas dinâmicas e seguramente protegem sua carteira. Eu estava comentando de infraestrutura, a tese está justamente nessa parte de transmissão. Como é que vocês desenharam a tese de infraestrutura lá? A gente quer ter todos. Eu dei o exemplo de transmissão porque ele é muito claro, mas a gente tem transmissão, tem saneamento, a gente tem rodovias, a gente não tem aeroporto, acho que a gente não tem poucas coisas. Assim, a gente tem telecom, acho que só aeroportos não temos. Tem telecom, tem saneamento, tem rodovia, são os principais. Assim, é bem diversificado. A carteira nasceu já com 12 debêntures de cara. No primeiro dia, a gente foi analisando todos os papéis, fizemos os comitês e na hora de comprar, a gente comprou 12 num dia só. 12 liquidações... O pessoal do back-office vai ficar bravo. Não, depois a gente sai para tomar uma cerveja, eles ficam felizes de novo. Né? Mas a gente já começou, eu falei, não vou começar concentrado em dia nenhum. E é isso tudo no secundário? Compramos tudo no secundário. E de lá para cá a gente vem participando de primárias e também comprando um pouco no secundário. A gente tem quase 40 debêntures no fundo de infra, o SNID, SNID11. A gente tem quase 40 debêntures ali. O maior setor tem 30% de peso, então a gente tenta diversificar mesmo setorialmente, por emissor, né, por devedor, por tipo de empresa. Todas elas têm rating, né, tem nota de crédito, e a gente tenta ter só devedores de nota A para cima, então AAA, duplo A ou A. Né? Ainda tem o A+, duplo A menos, mais e tal. E nossa média ponderada é bem alta, ali, de um duplo A+, como média ponderada. Então é uma carteira bastante segura, diversificada de setores, devedores. Estamos batendo quase 40 debêntures diferentes. E tem um número, como é que você geralmente... Porque, por exemplo, o de crédito agro, o SNAG, até pela característica, eu imagino que vocês tenham menos emissores na carteira, né? Como vocês ponderam ali o que é alvo de número de emissores para o de infraestrutura, para o de agro? Eu tenho um número na cabeça que esse número está comigo há muito tempo, que
um bom fundo de crédito tem 100 devedores. Por que 100 devedores? Porque cada um é 1%. Mas por que 1%? Porque no Brasil, historicamente, o juro é alto e os fundos rendem 1% ao mês. Significa que se eu tiver um problema de crédito, eu caio o patrimônio para 99, no próximo mês eu já voltei para 100. Que ele rende. Então, assim, eu resolvo o problema em um mês. Então, por isso que eu tenho esse número na cabeça. Então, todos os fundos da Suno têm 100 devedores? Não, mas estamos caminhando para isso. Você não monta também uma carteira com 100 devedores tão rapidamente. É um trabalho. Para você aprovar 100 devedores, você tem que analisar 500, porque muitos você diz não. A gente, na verdade, diz mais não do que sim. Né? O mundo de investimentos é o mundo de você dizer muito não e alguns sim. Por isso que a gente caminha para lá. O que eu penso no agro? Eu gostaria que o fundo agro refletisse o agro brasileiro. Como assim? Qual que é o percentual da produção agro brasileira que vem de soja? 28%. Legal, eu queria que o fundo tivesse, então, 28% de exposição em soja. Quanto que é de milho? X%. Pecuária de corte, 10%. 10%. Café, 15%. Então, eu queria ter 15% em café. Pecuária de leite, 4,9% da produção. Então, a gente quer caminhar, isso dá trabalho e leva muito tempo, a gente quer caminhar para que o fundo tenha essa exposição como é a pauta do agro brasileiro. E aí você tem o risco Brasil. Você foge de ficar muito exposto a uma ou outra cultura. Maravilha. Vitor, está caminhando para o final. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco. E naturalmente, você já conhece o trâmite, se fica à vontade de conversar com nossa audiência, reforçar ali seus contatos, redes sociais, os tickers, aqui é importante também, a audiência é sua. Muito legal. A gente tem alguns fundos, né? Se eu for falar todos os tickers aqui, vai dar um nó na cabeça da audiência. Eu vou reforçar os 3 que eu falei aqui de crédito, né? SN, sempre S-I-N, são as consoantes ali de Suno. CI, crédito imobiliário, então SNCI, Suno Crédito Imobiliário. SNAG, que é o Suno Agro. E o SNID, que é Infra Debentures, que é o nosso FII Infra. Então, SNCI, SNAG e SNID são os fundos que eu falei aqui hoje. Nós temos 9 fundos listados no total. Para você conhecer todos eles, você pode acessar o Instagram da Suno Asset, né, que é o @SunoAsset. O meu Instagram também, que é o @VitorLopesDuarte. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. Eu costumo falar, Felipe, se está com dúvida, não investe. Calma, não investe. Não invista com dúvida. Tire suas dúvidas, depois você investe. Porque é muito importante essa decisão de alocar. Porque quando você investe numa coisa e ela cai, puxa, para recuperar, dá tanto trabalho. Então, o primeiro passo é tentar não perder dinheiro. Então, com dúvida, não invista. Além, obviamente, do site da Suno Asset, que tem lá todas as informações de todos os fundos e um canal direto, né, com o nosso relacionamento com o investidor para tirar todas as suas dúvidas. Maravilha, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado à Suno por ceder aqui a participação do Vitor. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro é uma parceria entre a BMC e a Com Dinheiro para trazer para vocês essas mentes brilhantes do mercado financeiro e ajudar você a refletir melhor sobre a sua tomada de decisão de investimentos. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda lá também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.